Vocês, se tiver alguém que puder me ajudar, eu vou ser muito grato aqui no teclado. O teclado ele me acalma porque eu me empolgo muito, e aí eu mantenho o ritmo um pouco mais tranquilo. João capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1. É uma história muito conhecida de todos vocês. É um encontro especial de Jesus com uma mulher, e este encontro ele acaba abrindo um leque de alguns princípios, e nós hoje queremos observar esses princípios e queremos sair daqui hoje tocados pelo poder do encontro de Jesus. Se você crê, diz amém. Amém. Capítulo 4 de João, a partir do verso 1, diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, verso 2. Ainda, a minha vista não está tão forte assim, vou ler aqui. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas quem batizava eram os seus discípulos, verso 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, verso 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Você pode completar essa frase do verso 4? E era necessário passar por Samaria. Verso 5. Verso 5 diz: Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, junto ao poço, ok? Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a 6ª, próximo ao meio-dia. Verso seguinte: Veio uma mulher então de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber desta água, porque os seus discípulos haviam ido à cidade para comprar comida. Verso 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Verso 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço aqui é fundo. Onde, pois, tens esta tal água viva? Verso 12. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Verso 13. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Verso 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Verso 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não seja necessário voltar aqui para tirar água. Verso 16. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem. Verso 17. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Dissestes muito bem, não tenho marido. Verso 18. Porque você já teve 5 maridos, e o que agora você tem não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Verso 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Você pode concluir essa leitura comigo? Senhor, vejo que tu és profeta. Pai, esta é a sua palavra. Que noite linda, que noite especial. Os teus filhos se esforçaram para estarmos juntos aqui essa noite, porque estão desejosos de ter um encontro contigo. A minha oração é aquilo que aconteceu com a mulher samaritana aconteça comigo esta noite. Aquilo que aconteceu com a mulher samaritana aconteça com cada homem, com cada mulher, e que possamos sentir aqui, Senhor, a real presença do encontro contigo. A minha oração é: não nos deixe sair deste lugar sem antes tocar a nossa alma. Não
Não nos deixe voltar para casa sem antes ser marcado pela tua palavra. A tua palavra tem primazia, a tua palavra está no lugar mais alto aqui neste altar. Não são as minhas ideias, não são os meus conceitos, não são as minhas imaginações, não, Senhor. Aqui estamos diante da tua palavra, e a tua palavra é verdade. A tua palavra pode transformar, pode restaurar e pode fazer com que pessoas saiam daqui hoje, Senhor, com uma nova vida, uma nova vida. Eu creio na tua palavra, e é debaixo dela que eu me posiciono hoje, no nome santo de Jesus. Se você está em concordância com essa oração, diga amém esta noite. Amém. O encontro desta quinta-feira, ele acontece junto a um poço, e é necessário que você entre no contexto histórico. Jesus ainda está instalando o seu reino, ele está no processo de execução. Seu reino tem pouco tempo, ele está aos poucos ganhando terreno, conscientizando pessoas, mas Jesus já tem com ele um grupo de discípulos, homens que decidiram abandonar a sua vida pessoal e dedicar a sua história, a sua caminhada ao lado de Jesus. Estes homens acompanham Jesus em todas as áreas, ou praticamente em todas as áreas, a não ser um ou outro lugar que ele prefere se retirar sozinho, ou apenas na companhia de 2 ou 3 discípulos. Mas na grande maioria das partes que Jesus circula, seja em Jerusalém, seja na Judéia, na Galileia, em Cafarnaum, onde ele vai, seus discípulos estão com ele. Aqui há uma proposta colocada por João, e a visão de João, ela é diferente da visão de Mateus, de Marcos e de Lucas. Na teologia, nós chamamos a visão destes 3 que eu acabo de citar de uma visão sinótica. Eles têm a visão do mesmo ângulo. João tem a visão de um ângulo diferente. A visão de João é uma visão mais próxima, é uma visão mais humana. João não tem preocupação de defender tese sobre a existência ou não do Messias. João não tem a preocupação de afirmar aos estudiosos da época qual é a missão que Jesus veio executar. João apenas relata aquilo que ele vê. Então a visão dele é pessoal. Eu tenho o costume de ler um capítulo todos os dias com os meus filhos, e eu comecei a Bíblia pelo livro de João. O livro de João facilita, faz com que a compreensão seja mais exata, abre um leque. E agora é interessante que nós estamos no livro de Atos, e o meu filho com 9 anos, cada vez que eu conto uma história e eu limpo ao feito de Jesus, o meu filho, ele tem uma reação muito interessante. Ele fala: pai, abriu a cabeça aqui agora eu entendi. Então a cabeça vai se abrindo, porque a base da sua reflexão a respeito de Jesus foi João. João é próximo, é íntimo, ele narra o que ele vê de perto, ele conta o que ele vê de perto. Aqui temos uma história que João não estava de perto, mas ele soube com detalhes, e ele descreve para nós com detalhes no capítulo 4 do seu livro. Ele vai dizer que Jesus, ele está indo para um determinado destino, e ele de repente afirma aos discípulos: é necessário passar por Samaria. Você consegue me ajudar hoje completando essa frase? É necessário passar por Samaria. Seus discípulos, talvez, o texto não diz, nas entrelinhas talvez, seus discípulos acham isso estranho. Um judeu entrando em Samaria não é coisa para encantar os olhos de ninguém. Existem alguns preconceitos estabelecidos a respeito dos judeus. Então, aqui tem cautela, porque você pode receber um tratamento não tão agradável assim. Mas se Jesus pediu para passar, nós vamos passar com ele. E quando eles entram em Samaria, o texto diz que há um poço, e Jesus então, ele decide se sentar naquele poço, porque ele está com sede. E o texto vai dizer que os discípulos seguem a sua trajetória, porque eles estão indo buscar alimento, não apenas para eles, mas para Jesus. Eles foram à cidade para comprar pão. Enquanto eles vão à cidade, Jesus começa a conversar com uma mulher que ao meio-dia vem para buscar água no poço. Ela vem num horário atípico. Os grandes estudiosos da Bíblia vão dizer que
este horário atípico do seu trabalho de buscar água tem algumas razões específicas, mas eu não vou entrar aqui nesses detalhes. Eu apenas quero acreditar que esta mulher tinha razões para ter vergonha, porque o seu histórico era conhecido na cidade. Ela tem razões para não ficar se expondo ao ridículo. Então ela vai no horário que nem todo mundo se importa com o poço. Ela vai ao poço, e quando ela está pegando água, Jesus se aproxima, e aqui nasce um encontro fascinante. E eu quero que você agora esqueça que você conhece a história por detalhes, porque há uma tentação. E quando a gente conhece a história, a gente meio que se antecipa aquilo que o pregador está fazendo. E ignore o que você sabe sobre essa história e deixa esta narrativa hoje entrar no seu coração como se fosse uma palavra nova, porque o mesmo encontro que Jesus teve com a mulher samaritana, ele veio fazer aqui nesta casa hoje. Alguém quer levantar sua mão e diga alguma coisa assim, Deus? Isso aqui é fantástico. Jesus senta e ele começa um diálogo. Eu vou já entrar nos princípios que vamos aplicar, e à medida que a gente vai pensando nos princípios, a gente vai entendendo a história. O primeiro princípio desse nosso estudo hoje, eu quero que você diga comigo: um encontro com Jesus. É muito importante todas as vezes que você participa de um estudo como este, que você linke o tema ao tópico, porque aí a frase fica completa. Então diga comigo: o encontro com Jesus, chega onde a religiosidade não alcança. Eu notei que quando o pastor está pregando, o pastor Jackson, a sua participação é mais intensa. Então, por favor, ignore que não é o pastor Jackson que está aqui, e me trate com carinho e me ajude. Diga comigo assim: o encontro com Jesus. Tá ficando bom? Diga: o encontro com Jesus. Chega onde a religiosidade não alcança. Aleluia. Poço não é lugar de religioso arrazoar sobre os seus princípios. Lugar de religião é o templo. É o segundo templo, porque o primeiro já foi destruído. É o templo erguido por Zorobabel. O encontro religioso deve acontecer nos degraus que serviram de base para os salmistas escreverem. O encontro com Deus para os religiosos da época deve acontecer no Sinédrio, Supremo Tribunal, que julga as causas dos judeus. Há padrões humanos, padrões que tentam prender a Deus. Eu aqui abro um parêntese. Eu tenho medo das nossas sacralizações. Eu vou explicar. Quando Deus está se manifestando, o lugar onde Deus está é sagrado. Completa essa frase: quando Deus se manifesta, o lugar é sagrado. Mas há uma tendência humana, porque Deus se manifestou em determinado lugar, o homem conceitua que aquele lugar ficou sagrado. Sacralizamos. Herança católica. O católico passa em frente a uma igreja e ele faz o sinal da cruz, porque ele aprendeu que lá naquele espaço contém sagrado. Então nós sacralizamos alguns quintais. Este lugar é sagrado. Esse aqui é meia boca. Mas esse aqui, na casa do Senhor, não pode gritar com a mulher. Aconteceu em Curitiba, e eu soube desse testemunho de uma grande igreja, não vou citar o nome da igreja. Num cruzamento, no domingo de manhã, um amado fecha um outro amado e desce, e começa a agressão verbal. E a agressão verbal, ela é genealógica.
vai tomando conta da família, e xinga pai antecedente, e vem e pega, e separa porque vai matar. Eu vou te matar, e vou te matar, e vou te matar. As mulheres separam, acalmaram os ânimos, vamos seguir viagem. 10 minutos depois, os dois carros entram na mesma igreja. Um amigo que eu gosto muito, o pastor da Igreja Batista em São Paulo, ele disse que precisa estudar a esquina da igreja, porque há um fenômeno na esquina da igreja que tem que ser estudado teologicamente. Porque a pessoa não vale nada, a pessoa é malandra, a pessoa é sem vergonha, ela fala palavrão, mas quando vira a bendita, sagrada esquina da igreja, como é que você falava, meu amor? Eu estava gritando agora. É o estresse do dia a dia. Pode falar, meu bem, meus ouvidos são todos seus, pode falar. Na igreja é fácil ter encontros com Deus, mas a proposta de Jesus para nós hoje: eu não estou preso a quintais sagrados, o que torna sagrado é a minha presença. E o Senhor está dizendo: a sua casa pode ser sagrada, sua cozinha pode ser. Alguém crê? Levanta a sua mão e diz alguma coisa. Esse Deus está maravilhoso. Eu sou da época, meu Deus, eu fiz aniversário essa semana, eu estou ficando nostálgico. Filho de pastor, quando terminava a Santa Ceia, a gente tinha que jogar o suco de uva em água corrente, e o pão tinha que enterrar. Tu enterrou também, pastor Paulo? Eu enterrei muito pão, porque diziam que por causa da oração da consagração aquilo ficou sagrado. Essa visão de sacralizar coisas onde Deus se manifestou é visão pagã, rebaixa ao Deus que você serve. Deixa eu te lembrar, o Deus que você serve não está preso a quintais religiosos. O Deus que você serve não se manifesta apenas em templo, ele não se manifesta apenas em sinagoga, em sinédrio. O Deus que você serve, ele vai no poço, ele entra no prostíbulo, ele entra no metrô. Alguém que aqui levanta a sua mão e diz alguma coisa ao Senhor. Para o encontro com Ele. Sério? Deus falou contigo lá? Falou. Sério? Deus já falou comigo de forma tão esquisita. Um dia Deus falou comigo usando o vizinho da igreja, primeira congregação, feliz da vida, animado, cabelinho compridinho, vamos amor, vamos pregar a palavra. Aí o diácono avisa: pastor, o vizinho falou que depois do culto vai matar o senhor. Eu dentro da favela? Como é que é, amado? Depois do culto ele falou que veio para matar o senhor. Fala, tá ótimo, fala que eu atendo depois do culto. Nossa, que nervosismo. Eu nem lembro o que eu preguei, como eu preguei, eu estava pensando na morte. Meu Deus, o seguro de vida está em dia. Meu Deus, Ana Cláudia, viúva, linda desse jeito, novinha. Meu Deus do céu, que ela não case com um amigo meu, Jesus. Já desesperado. Terminou o culto, veio o moço chorando. Foi eu mesmo que falei: pastor, eu estou com a cabeça quente, mas eu vim aqui para te pedir perdão, dizer que está todo mundo falando que o senhor está fazendo um bom trabalho no bairro, é que eu fiquei com a cabeça quente, mas olha, que Deus te abençoe. Deus usou alguém que não é do quintal religioso. Eu louvo a Deus que eu não dependo da irmã Maria, que é profetiza. Eu não tenho nada contra aquelas que profetizam, porque eu gosto também de ouvir uma profecia. Não, eu tenho medo quando a gente fica amarrado a quintais, a pessoas, a ritos, quando a gente se amarra ao culto.
é a crise da mulher, a sulamita. Hoje não é sábado, não é lua nova. Como é que eu vou pedir ajuda? Tem gente preso a dia, a data, local. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: se eu quiser, eu desço em Samaria. Se quiser, eu vou no povo. Alguém que levanta essa mão, diz alguma coisa assim. Segundo princípio, diga um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus. Pode melhorar, diga um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus. Contemplo divino. Contemplo divino. Em busca do pecador. O encontro de Jesus é fantástico, porque ele vai atrás do pecador. Ele se interessa pela história daquele que aos olhos da religião não vale nada. Jesus disse para os discípulos: sigam o caminho, eu vou conversar com essa moça. Irmãos, eu estou empolgado com esse texto. Diga comigo: até agora, Jesus não revelou que é o Messias. Isso aqui dá um caldo. Isso aqui é rema. Discípulos, sigam o caminho. Me ajuda, pastorzão, só para ilustrar. Isso ajuda aqueles que não estão interessados a ficar interessados. Fica um pouquinho, só um minutinho, pastor. É rapidinho, não vou expô-los muito. João, Pedro, leva a galera. Eles são discípulos. Eles estão seguindo os passos do mestre. Complete a frase: eles estão seguindo os passos do mestre. Eles entendem que ele é um grande mestre, mas ainda eles não sabem que ele é o Messias. A maior revelação da história não aconteceu com aqueles que foram selecionados para ser discípulos. A maior revelação foi feita a uma mulher pecadora. Eu confesso que quando eu leio essa história eu fico com raiva de Pedro. Os caras saíram na hora errada, porque Jesus vai revelar para a mulher samaritana que ele é o Messias esperado. Mas os discípulos estão com tanta fome que eles acharam melhor. Não é o caso de vocês, são magros, eu usei só como exemplo aqui. Mas a fome foi prioridade deles. E eles, por causa da fome, da necessidade urgente, se distraíram e perderam a revelação mais extraordinária da história. Sabe o que o Espírito Santo ministrou meu coração nessa tarde? Que ele hoje está tirando qualquer tipo de distração, e aquilo que é grande do Senhor, você vai viver na tua. Alguém que levanta sua mão, diga alguma coisa. Distraíram? Pode voltar, obrigado. A mulher samaritana, ouvindo em primeira mão. Irmãos, eu não sei você, quando recebe um vídeo e o vídeo é gostoso, dá vontade de correr logo para publicar, logo para ser o primeiro. E depois fica velho, aí o pessoal vai dizer que é Rubinho Barrichello, chegou tarde. Não, a gente quer a notícia mais importante do momento. Quem ouve em primeira mão é uma pecadora. Lá na frente Jesus vai perguntar: quem vocês dizem que eu sou? O profeta. Estão dizendo que o Senhor. Lá na frente. Mas em primeira mão, Jesus se revela a um pecador. Me permita hoje usar esta expressão, mas o Senhor quer revelar grandes segredos para você. Eu estou sozinho aqui, eu vou te dar uma chance de entrar no clima. O Senhor está dizendo: tem papa esperando a notícia, tem sacerdote esperando a notícia, tem pastor importante, mas eu decidi visitar você. Alguém que levanta a sua mão e diga alguma coisa ao Senhor. E ele toca
nos pecadores de uma forma. Tem uma experiência que aconteceu no Rio que eu gosto muito de citá-la. Pastor de uma igreja pequena convidou o advogado para ir no culto. O advogado parou aquele carrão na frente da igreja. O pastor ficou, meu Deus do céu, é a pessoa mais rica que já veio na minha igreja. Ai, Jesus, ai, tem que cumprimentar, não posso ficar abraçando muito, tem que ser formal. Opa, doutor, boa noite, doutor. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa igreja. Ah, obrigado pelo convite. Aí, o doutor entrou, sentou lá atrás. E o pastor aqui pregando e olhando para o doutor. Não posso queimar meu filme, doutor, é doutor. E pregando, usando palavras bonitas. E aí, no meio da mensagem, o irmãozinho da igreja, que volta e meia dava problema, sentou do lado do doutor. Aí o pastor aqui nervoso, meu Deus, não, ele não, do lado do doutor. E aí ele pregou uma palavra bonita. Aí quando terminou aquela mensagem erudita, ele está olhando lá para o doutor. Aí ele vê que o senhorzinho, causador de contenda, está falando com o doutor. Meu Deus, está falando o quê? Vai queimar o filme da igreja. Alguém quer aceitar Jesus? Perguntou o pastor. Aí ele vê o doutor indo embora. Falou, meu Deus, o rapaz deu mole. Queimou o meu convite do doutor. Foi embora, passou uma semana, 2 semanas. Meu Deus, eu ligo para o doutor, não ligo. Aí ele liga para o doutor. Doutor! Aqui é o pastor, estou ligando para pedir desculpas, perdão. Eu sei que aconteceu algum constrangimento domingo, eu quero pedir perdão. Aquela pessoa que está do seu lado, ele é problema, ele arruma as confusões de vez em quando. Aí o doutor disse, pastor, foi bom que o senhor ligou, pastor. Foi bom, mas por quê? Pastor, quando o senhor perguntou domingo se alguém queria aceitar Jesus, um senhorzinho muito espontâneo perguntou para mim assim, você quer aceitar Jesus? Aí eu disse, como assim aceitar Jesus? Não quero não. Você vai para o quinto dos infernos. Pastor, eu estou há 3 noites sem dormir, com medo do quinto dos infernos. Foi bom que o senhor ligou. Eu quero Jesus na minha casa. Você crê que Deus faz isso aqui? Dá um aplauso forte ao Senhor. Digam, meu Deus, sabe encontrar pecadores. Tem pecador aqui hoje? Ah, eu estou sozinho, tem muito santo. Só os pecadores. Tem pecador aqui hoje? Deus está padronizando encontros com você. Alguém quer levantar sua mão e diga alguma coisa? Esse Deus maravilhoso. Terceiro, diga o encontro com Jesus. Ah, tá ficando bom. Diga gera conexão e diálogo. Nossa religião não é uma religião que só a gente fala. A diferença de todos os deuses que existem e que são pregados por aí, Jesus é o único que interage. Ele senta com a gente. Está chorando de volta, vai ser chorão assim na China. O meu Deus, me perdoa a expressão, sabe mimar a gente. Eu gosto de receber carinho aqui, ó, na nuca. Pouquinho. Minha mulher, quando está muito inspirada, ela faz assim no sofá, dá um arrepiozinho. Carinho. Meu Deus, eu não sou um Deus apenas do templo. Eu sei que lado da cama você deixa as suas sandálias. Eu
sei o que você precisa. Conheço as suas dores. Ele senta com a mulher, ele interage, ele fala, ele ouve, ele fala, ele ouve, ele questiona. Sério, sério. Mas essa água, mas e o poço? Digo, meu Deus. Põe vontade nisso, digo, meu Deus. Meu Deus. É agradável. É agradável. Ele interage. Ele conversa. Hoje, quando eu preparava esta mensagem, eu lembrava de um missionário que eu tenho muita, mas muita admiração. Pastor Ronaldo Lindório, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Missólogo, erudito na área, experiências no Brasil, fora do Brasil, grande parte da sua história na África. Ele conta numa ministração em 2014 uma história que mexeu com a minha estrutura. Ele conta que em 2003 ele sai da África e vem para Manaus, porque a agência missionária queria que ele conhecesse algumas tribos não alcançadas nas regiões ribeirinhas, e só ele tinha conhecimento do dialeto dessas tribos. E hoje eu, lembrando dessa história, eu me emocionei e falei: Deus, como é que o Senhor tem capacidade de fazer isso? Ele vem com estrutura, com dinheiro, ele desce em Manaus, ele pega um avião e vai até Tefé, uma cidade já saindo da região central de Manaus, do estado do Amazonas, já saindo para a região do interior. Ele pega aluga um pequeno avião chamado Voadeira, que consegue fazer percursos curtos, percursos voando, e tem facilidade para descer sobre a água também. E ele conta que ele pega o rio Solimões, ele vai subindo, porque na cabeça dele ele vai alcançar 3 tribos que ainda não entraram na estatística dos povos alcançados. Na época ele dizia, são mais de 120 etnias que ainda não conhecem o Senhor, e como ele tinha conhecimento do dialeto, ele se voluntaria para ir para essas tribos. Ele viaja com um pequeno avião, e ele desce em determinado lugar, porque não dá para continuar com o pequeno avião. Ele vai de canoa. Ele chega a um lugar, ele pergunta sobre a tribo, e alguém fala: eu conheço, mas não dá para ir de canoa e não dá para ir de avião, tem que ir a pé. Conhece um guia, achou um índio guia, o índio guia disse: olha, a gente vai gastar 4 dias para ir e 3 para voltar. Ele até conta que é engraçado, como é que 4 para ir e 3 para voltar? É porque eu estou contando com um dia perdido para achar o lugar, a gente não sabe como chegar direito, e depois a gente volta. Então vamos, 4 dias, GPS, mochila, dólares, todo equipamento de um missionário pós-moderno. Na cabeça dele, vou entrar numa tribo não alcançada. 3, 4 dias caminhando. 4 da tarde, montava a rede, passava a noite, outro dia de volta. Até que ele chega no vilarejo. Há um grupo de homens trabalhando. E ele chega aí, tentando a comunicação. O seu guia conhecia mais o dialeto, serve de tradutor. Ele cumprimenta o pessoal, e o pessoal continua trabalhando. Aí ele disse: eu sou missionário. Quando ele fala missionário, o grupo de 30 homens para. Quê? Missionário? Missionário? Chama o irmão João. Chama o João. João? Chama o João. Levaram ele até o João, numa tribo que na cabeça dele era inalcançada. Chega na casa do João, uma casa feita sobre o rio. Ele espera. Sai o João. O senhor é missionário? Sou.
Diz que ele abre uma janela e grita: Maria! Era casado com Maria. Maria! Corre que o missionário chegou. Aí ele sem entender: mas o senhor é quem? Ah, eu sou João. Eu evangelizo essas tribos já há alguns anos. E aqueles homens estão trabalhando porque nós temos 6 bases missionárias. E hoje é congresso. A gente estava esperando o missionário chegar. Ele falou que devagar ele foi escondendo o GPS. Eu não sou missionário. E como é que o senhor... um dia eu fui para Manaus, estava tendo uma conferência missionária e falaram que Deus queria pessoas para usar. Eu me prontifiquei, eu sou pescador. E aí Deus começou a me levar para pregar. E o senhor pesca muito por essa região. Não, peixe não tem não, mas a alma é o que mais tem na região.